Se você, jogador, está cansado da falta de oportunidades aqui no Brasil, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar um outro mercado que pode ser a sua solução para você entrar no mercado europeu e conseguir crescer na carreira. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Tobias, sou sócio da Triumph aqui junto com o Davi, com o Iago e o Gabriel. Sei que vocês devem estar acostumados a ver o Davi conversando aqui com vocês sobre o nosso trabalho, sobre nossos atletas e como a gente consegue trabalhar nesse mercado de futebol. Mas hoje a gente vai mudar um pouco essa dinâmica. Eu vou estar conversando aqui com vocês sobre o leste europeu e como a gente consegue trabalhar nesses mercados e por que ele é uma alternativa para atletas como você, que tem qualidade, que tem algum potencial, mas que hoje não se encontram na melhor situação possível. Como o Davi está na Europa, a gente vai estar pegando aqui o lugar dele, a cadeira dele, para explicar um pouco mais para vocês sobre esse mercado e trazendo dados bem embasados para vocês terem noção de quão grande é essa oportunidade. Para a gente começar a falar sobre a Europa, pessoal, vamos começar do início. Quando a gente fala de mercado europeu, o que é que a gente imagina? A gente pensa logo nas 5 principais ligas, que é a Espanha, Itália, Inglaterra, Portugal, França. E aí, quando a gente pensa na Europa, a gente já pensa nos clubes grandes de lá e nessas competições que são mais relevantes. Mas para você chegar nesses mercados mais tops, você tem que entender que a concorrência lá também é maior. São níveis bem maiores. Então, os clubes dessas regiões, eles vão querer atletas já prontos, já consolidados, que têm bons números aqui no Brasil, que jogaram no profissional ou fizeram base extremamente excelente e que conseguiram se destacar muito antes mesmo de virar profissional. Mas isso, lembrando, é a exceção da exceção da exceção. Como a gente fala de Endrick, Vinícius Júnior, entre outros atletas desse nível. Então, para você, jogador que sonha em jogar na Europa, sonha em fazer carreira lá, essas principais ligas muito dificilmente vão ser as ligas que você já vai chegar e vai conseguir jogar e fazer carreira, porque elas são competitivas. Então, a gente consegue trabalhar pensando em rotas alternativas que podem ser bem melhor para a sua situação. Então, por que escolher um mercado como o leste europeu, ao invés de mercados mais tradicionais, como Portugal, Itália, Espanha, entre outros? Pessoal, meu trabalho aqui na empresa é conversar com atletas todo santo dia. Então, eu já vi diversas realidades. E o que eu mais vejo aqui dentro é o seguinte: atletas familiares pensam no futebol europeu e pensam logo em Portugal como um mercado que pode ser vantajoso para o seu filho, para o atleta, né? E aí, nesse sentido, eles acham que vão chegar lá, vão conseguir jogar em alguma divisão e vão crescer para divisões maiores. Só que a grande realidade é que, pegando o exemplo de Portugal, é um mercado muito saturado. O território de Portugal, ele se assemelha ao tamanho do Ceará. E aí, a quantidade de jogadores brasileiros lá ainda aumenta esse volume de atletas dentro desse mercado, o que deixa saturado. Então, geralmente, atleta, você vai chegar lá e vai jogar digital, Taça de Portugal, divisão de honra, que são divisões mais abaixo e que muito dificilmente vão te dar a projeção. Por mais que você encontre uma estrutura bacana ou algo do tipo, o mais importante você não vai ter, que é a chance de crescer na carreira e viver do futebol. Tá ganhando um bom salário, tá tendo boas condições para você viver daquilo, que eu imagino que seria o seu sonho, né? Tanto o seu quanto da sua família. Então, se a gente fala do futebol profissional nesses mercados, se você já tem um perfil bem mais consolidado, com passagem em grandes clubes, com boas experiências no profissional, bons números também, você pode sim se transferir para esses mercados. Mas agora, se você é um atleta que tem experiências aqui no Brasil, passou por boas bases, jogou estadual e está cansado dessa realidade de jogar 3 meses, ficar desempregado, buscar outra oportunidade, jogar 3 meses e ficar desempregado de novo, o leste europeu pode ser uma excelente alternativa para você que quer fugir dessa situação aqui do Brasil. Agora, pessoal, quando a gente fala do mercado do leste europeu, a gente está falando de um mercado que vem se reestruturando muito nos últimos anos. Um mercado que vem crescendo, que vem se ajustando à nova realidade do futebol. Então, se eu falo hoje de Eslováquia, República Tcheca, Moldávia, Bielorrússia, Bulgária, entre diversos outros mercados, eu estou falando de países que têm um nível de futebol muito bom, com excelentes estruturas também. E eu vou te explicar um pouco melhor disso. O primeiro ponto que a gente tem que falar aqui, que é o óbvio, são as estruturas desses clubes no leste europeu. Quando a gente pega um clube desse, a gente está falando de estrutura de ponta. Estrutura realmente que o atleta vai chegar e vai ver que é diferente. Campos excelentes, com academias, sem falar também no estádio, vestiário, tudo de ponta para o atleta focar realmente em desempenhar em campo. Então, esse é um grande diferencial, focando aqui no mercado brasileiro. O segundo ponto, pessoal, é que esses mercados, eles sabem que não vão conseguir competir com as grandes ligas em questão de dinheiro. Então, eles competem em relação à questão de projeto, de gestão. Quando você chega lá, você vai encontrar estruturas muito bem organizadas, clubes de terceira, quarta, quinta divisão, tendo gestões melhores até mesmo do que grandes clubes aqui do Brasil, porque lá eles buscam se profissionalizar desde o início. Então, essa é uma vantagem muito grande.
Lá você não encontra muito amadorismo, você encontra clubes mais preparados para te dar esse amparo também profissional que você merece. E aí, pessoal, é onde entra o terceiro ponto. Esses clubes, essas ligas, eles têm um foco muito maior na parte da captação dos talentos. Então, pessoal, a grande estratégia desses clubes é formar jogadores, pegar jovens talentos e atletas que não são tão conhecidos ainda, que não têm um valor de mercado tão grande, para eles desenvolverem e a partir disso eles conseguirem vender para mercados maiores e ganhar dinheiro com isso. Então você pode se beneficiar disso. Você pode chegar nesses mercados, em clubes de terceira, segunda divisão, almejando a primeira divisão e depois mercados maiores, porque eles também pensam dessa forma. E aí, pessoal, só para vocês terem noção, o maior número de estrangeiros lá nesses mercados do leste europeu são de brasileiros. Então eles focam muito em atletas brasileiros. E muito também pelo motivo que a gente conversou aqui. A gente sabe que no Brasil, muitos desses jogadores que têm qualidade, eles não conseguem se sobressair, não conseguem crescer, por ser um mercado muito saturado, por ser um mercado onde, se você tem 18, 19, 20 anos e não está dentro do grande clube ainda no Brasil, você já começa a ser visto como alguém que está ficando velho, que está perdendo a idade, está passando da idade, né? Então, aqui dentro, essa é a realidade. Mas lá fora, eles veem esses atletas com 20, 21, 22 como grandes potenciais para trabalhar e aí, a partir disso, fazer esse caminho que a gente começou, de crescer para ligas maiores a partir de transferências maiores também, tá? Com a criação hoje da Conference League, que é basicamente o terceiro escalão ali comparado à Champions League, depois à Europa League, é uma liga onde você consegue trazer uma visibilidade maior para clubes de menor expressão na Europa. Então você tem países ali como Bulgária, Bielorrússia, Moldávia, dentre outros, participando mais dessas competições, trazendo mais visibilidade para essas ligas, mais dinheiro também, e dentro disso, essas ligas elas vão se desenvolvendo mais e crescendo por conta disso, porque elas têm mais investimento, elas têm mais visibilidade, então elas são estimuladas a crescer. E, inclusive, a primeira final da Conference League foi num país que muita gente não conhece, que é a Albânia, que é um mercado que a gente já trabalhou bastante, que a gente tem boas portas lá. E quando essa primeira final aconteceu, o mundo todo abriu os olhos para esses mercados também. Inclusive foi em Tirana, que é a capital da Albânia. E na seleção albanesa, a gente encontra hoje um brasileiro comandando a seleção. Então vocês imaginam o quão forte isso é para as ligas lá também olharem para o mercado brasileiro com bons olhos. Então, com a criação da Conference League, os clubes eles são obrigados também a se profissionalizarem mais e a investirem mais nas suas estruturas. Até porque, para você participar de uma competição europeia, você tem algumas normas para cumprir, né? Seja em relação à qualidade do gramado, em relação à qualidade do centro de treinamento, do estádio. Então, tudo isso também colabora para a liga como um todo crescer. E aí entra o quinto ponto, que é a qualidade de vida nesses países. Quando a gente vai para a Europa e pensa no leste europeu, a gente vai falar, consequentemente, de custo de vida baixo. Ou seja, você vai ter uma qualidade de vida absurda pagando menos. Nesses países você vai ter segurança garantida, você vai ter também uma infraestrutura muito boa da cidade, onde tem uma ótima mobilidade urbana, onde você vai ter essa segurança para se locomover também, né? Coisa que aqui no Brasil em muitas cidades a gente não tem, infelizmente. E além disso, você vai estar conseguindo ter um poder aquisitivo maior, porque você recebe em euro e aí você vai consumir em euro, mas valores menores do que as grandes capitais, como Madrid, como Lisboa, como Paris, dentre outras. Porque nesses países do leste europeu costuma ser mais barato. Então, resumindo, pessoal, eu sei que na nossa realidade aqui no Brasil, a gente não está acostumado a ouvir sobre essas ligas, esses mercados no nosso dia a dia. A gente não vê elas na TV direto, a gente não está vendo nos jornais, redes sociais, mas não significa que elas não existem, que elas não sejam boas opções para você, tá? Se você é um atleta que está buscando um mercado onde você consegue ter uma chance maior de crescimento e projeção, esses mercados com certeza podem te possibilitar isso. Porque pensa comigo, você vai encontrar excelentes estruturas, clubes com uma gestão muito boa, que vão te pagar salário, moradia, alimentação. Você vai ter um calendário completo para jogar, porque lá, se você chegar na terceira, quarta, quinta divisão que seja, você vai ter o calendário anual. Você vai jogar o Nacional, você vai jogar a Copa, muitas oportunidades para mostrar seu futebol e se destacar. Então, se seu nível é acima dessa divisão, você vai conseguir crescer rapidamente para clubes maiores, clubes melhores, que consequentemente vão te pagar melhor e vão te dar melhores condições. Inclusive, para você que não conhece nenhum clube dessas ligas que eu falei agora, como Eslováquia, como Moldávia, Bielorrússia, dentre outros, eu vou te falar aqui alguns clubes que a gente trabalha hoje, que a gente já teve atletas ou ainda tem atletas assinados neles, tá? Só para você pegar um pouco da visão e de como é que é a estrutura e o nível deles.
Vamos começar aqui com o Dinamo Minsk. O Dinamo Minsk, ele é um clube que é da primeira divisão da Bielorrússia, que já disputou playoffs Champions League, Europa League, inclusive o atleta nosso, o Pedro Igor, ele chegou lá assinando com o clube e na sua primeira temporada ele conseguiu ter a oportunidade de marcar gol em jogo de Champions League. Então imagina o quão grande foi isso para ele, né? Sem falar que com um calendário completo ele conseguiu fazer ótimos jogos e a gente conseguiu depois fazer a transferência dele para o Botev, um clube de primeira divisão da Bulgária. O Botev, que é o clube mais antigo da Bulgária, a gente já tinha assinado um jogador antes e o Davi foi novamente para lá agora em janeiro, junto com o Pedro Igor, para concretizar essa transferência, né? E a estrutura lá, o Davi conseguiu ver com os próprios olhos. É absurda, realmente é um outro nível e imagino que muitos de vocês nem devem ter ouvido falar desse clube antes. Inclusive, a gente também tem um outro clube parceiro que já ganhou do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. Sabe que clube é esse? Quem falou Xerife acertou. O Xerife, ele é um clube da Moldávia, primeira divisão, já inclusive disputou Champions League contra o Real Madrid em 2021 e o time deles conseguiu bater aquele Real Madrid de Vinícius Júnior e Benzema. Então vocês imaginam a moral que eles tiveram naquele jogo, né? E os dois jogadores que a gente pegou no Xerife foi justamente o Átila, que saiu da Bielorrússia, estava jogando no Arsenal, também tinha uma estrutura excelente e foi para o Xerife, e o Fernando Neto, também que teve experiências na Bielorrússia antes e depois foi para o Xerife. Se liga na estrutura que a gente encontra quando a gente vai no centro de treinamento do Xerife. E aí onde é que você, atleta, entra nesse contexto? Cara, se você é brasileiro e tem qualidade, você vai chegar nesses mercados como uma solução para esses clubes. Eles vão te olhar de forma diferente. Eles sabem que brasileiro geralmente costuma ter muita técnica, muita habilidade. E se chegar bem fisicamente, eles vão querer empregar, entendeu? Eles querem ganhar dinheiro junto contigo. Eles querem que você jogue junto com eles, te desenvolvam para depois te venderem para mercados melhores e maiores, tá? Então essa é a ideia. Eu posso aqui te dar vários exemplos de atletas que já deixaram o futebol brasileiro e foram em busca desses mercados alternativos para conseguirem crescer na carreira e tiveram bastante sucesso. A gente pode começar falando aqui do Luvanor, atleta que foi para o mercado moldavo, assinou no Xerife e é estrela de lá, referência do clube. Inclusive o próprio Davi teve a oportunidade de conversar mais próximo com ele quando foi assinar tanto o Átila quanto o Fernando Neto no clube. E temos também o Jorge Samir, um atleta que foi para a Croácia e lá ele conseguiu ser eleito 2 vezes o melhor jogador da competição no mercado croata. Um outro exemplo também, o pessoal do Ceará vai conhecer um pouco mais, é o próprio Ari, jogador que fez grande parte da trajetória dele na Rússia, né? Fez o nome dele lá, a carreira dele e conseguiu crescer bastante nesse mercado. E é por tudo isso que eu falei agora nesse vídeo que hoje a gente tem um foco muito grande no mercado do leste europeu, porque a gente sabe, por experiência própria, que esses atletas que vão para o leste europeu conseguem crescer e se desenvolver na carreira. Então, jogador, se você é um atleta como esse, você pode ter histórias como esses jogadores ou até mesmo de outros jogadores que trabalharam com a gente e hoje estão conseguindo colher o fruto dessa decisão. Como é o caso do Igor, é um atleta que fez base no América Mineiro, jogou também no Juventude e por mais que ele tivesse muita qualidade, ele não conseguiu crescer no profissional. Foi dispensado, teve que buscar outras situações e passou um bom tempo aqui no Brasil sem ter essa perspectiva. A partir do nosso trabalho, a gente trabalhou ele para o Eurocamp na Eslováquia. Chegando lá, ele chegou arrebentando, fazendo gol, bem fisicamente, e aí a partir disso, a gente conseguiu empregar ele logo direto no clube de primeira divisão da Moldávia, que é o Milsami. Então é um jogador que saiu do Brasil sem nada e hoje está na primeira divisão, vivendo uma rotina de atleta de grandes ligas europeias. Ou até mesmo o Thiago, que é um atleta que ele tinha uma idade um pouco mais avançada aqui no Brasil, em torno de 24 a 25 anos, já tinha ótimas experiências, jogou em estadual no Rio Grande do Sul, Tocantins, dentre outros, e estava naquela situação de ficar pulando de galho em galho, de clube em clube. Jogava 3 meses, ficava desempregado, tinha que buscar outro campeonato. Então, cansado dessa situação, ele conversou com a gente, explicou o contexto dele e a gente trabalhou para a Eslováquia. E diferentemente do Igor, ele não chegou já assinando num grande clube de primeira divisão. Ele chegou no clube de 5ª divisão na época e eu lembro como se fosse hoje. Quando ele chegou nesse clube, ele falou comigo, com o Davi, com a equipe, né? E perguntou assim, cara, esse clube é realmente de 5ª divisão? Porque eu nunca vi uma estrutura tão boa quanto essa no Brasil.
E olha que eu já joguei contra clubes bons do Brasil, né? Clubes relevantes dos seus estados. Isso aqui eu nunca vi. Então é difícil acreditar que um clube de quinta divisão tem uma estrutura como essa. E eu achei engraçado isso, mas eu expliquei para ele que isso é mais comum do que parece na Europa, né? E que a ideia não era que ele ficasse lá para sempre, muito pelo contrário, era utilizar esse clube como porta de entrada para ele chegar no clube, fazer bons jogos, fazer bons minutagens, bons dados estatísticos, e aí, a partir disso crescer para mercados maiores. E é de feito. Thiago, depois de 6 meses nesse clube, foi para um outro clube de terceira divisão, passou mais 6 meses e subiu para um clube de segunda divisão. Mas, Tobias, será que tem mesmo como me destacar nesses mercados? Será que eu consigo crescer e ser transferido para outros mercados também? Cara, com certeza. Vou te dar o exemplo aqui do próprio Barreto. É um atleta que já foi, inclusive, patrocinado pela Adidas aqui no Brasil, na época da base. Jogou no Curitiba por muito tempo, mas começou aquela situação onde ele foi emprestado para clubes aqui do estadual, não estava conseguindo ter essa projeção tão grande aqui no Brasil. E, inclusive, ele estava prestes a desistir do futebol quando ele falou com a gente. Se liga nesse depoimento que o Barreto deu depois que a gente conseguiu a primeira oportunidade para ele em um clube de segunda divisão em Montenegro. Eu sou jogador de futebol, né? Esse ano eu joguei o Campeonato Paranaense e as coisas estavam bem complicadas na minha vida profissional. E aí eu falei pra Deus, até dezembro, até o final desse ano aí, se não aparecer nada, eu vou fazer outra coisa. Quando foi dia 14 de dezembro, o empresário que tinha falado comigo no começo do ano, na metade do ano, tinha falado comigo, ele me ligou, ele falou assim, apareceu uma oportunidade pra você, eles vão te dar apartamento e você viaja dia 18 de janeiro. E aí tá aqui o contrato assinado pelo presidente. O Barreto chegou nesse clube de segunda divisão de Montenegro, passou um período lá e depois foi transferido para um clube de primeira divisão de Montenegro. Depois de mais uma temporada excelente, jogando muito bem, se destacando, a gente conseguiu fazer a transferência dele para o mercado asiático, onde ele foi campeão nacional e também passou a disputar a Champions Asiática. E aí você pergunta, será que valeu a pena para ele ter trocado o Brasil pelo mercado europeu e asiático? Hoje ele está morando com a esposa dele, está jogando bem, ganhando bem, teve inclusive um bebê, coisa mais linda do mundo, e está conseguindo viver o futebol, coisa que aqui no Brasil ele não conseguia. Então, pessoal, eu acho que deu para entender que com o planejamento certo e com as portas abertas você consegue ter uma boa projeção nesses mercados. E é por isso que a Triumph hoje foca muito no leste europeu, onde você, atleta, consegue ter uma chance maior de crescimento, tá? Então, jogador, se você tem entre 17 a 26 anos, tem boas bases, tem uma boa experiência, boa qualidade física e técnica, um bom material de vídeo, cara, fala com a gente pelas nossas redes sociais, entre em contato com o nosso time, que a gente vai te explicar como a gente consegue trabalhar seu perfil para, quem sabe, você ser mais um case de sucesso nosso.